seria hoje à noite também que eles teriam aula, né? E não, eles teriam quinta-feira à noite. E vou começar a apresentar os slides aqui. Ok. Tá ok, professora. Eu vou ligar meu microfone agora também. Aham, estou aqui, ó. Está conseguindo visualizar os slides, Ivete? Então, professora. Aham, tô Tá. sim. Então tá, então vamos começar aqui. Então, a nossa aula de hoje de bioquímica da nutrição é sobre os polissacarídeos, né? Então, vamos estudar conceitos, certo? O que são polissacarídeos, como eles podem ser classificados, qual é a função desses compostos nas células, né, e nos alimentos, principalmente nas células, como é a estrutura dos polissacarídeos, como é a sua estrutura molecular. Então, nós vamos discutir sobre os principais, que seriam eles o amido, o glicogênio, né? Então, o amido é um polissacarídeo de reserva vegetal, glicogênio, um polissacarídeo de reserva animal. Nós temos a celulose é um polissacarídeo que tem como função estrutura, igual a quitina, não sei se já ouviu falar da quitina, ela é responsável pela proteção de alguns animais, está presente no seu exoesqueleto. As destranas, que é um polissacarídeo sintético produzido por micro-organismo, pelo processo de fermentação. E nós temos outros polissacarídeos, como peptídeos glicanos, que são conjugados, né? São polissacarídeos conjugados, e tem importância na estrutura celular. Vamos ver sobre a agarose, o que é a agarose, o ácido hialurônico, tão famoso, principalmente hoje em dia, pelas suas aplicações cosméticas. Vamos dar uma olhadinha na estrutura dele e na função dele nas células, tá ok? Então, os polissacarídeos, eles recebem a denominação também de glicanos, e são vários polissacarídeos, né? São muitos polissacarídeos. O que seriam polissacarídeos? São, então, compostos de alto peso molecular, né, que apresentam várias unidades de monossacarídeos repetidos, certo? E esses polissacarídeos, eles vão se diferenciar nessas unidades que eles apresentam, no comprimento da cadeia, certo? No tipo de ligação que une essas unidades monoméricas, se são ramificados ou não, ou mesmo se são ramificados, podem diferir-se no grau de ramificação, um é mais intensamente ramificado do que o outro, tá ok? Os polissacarídeos, eles compreendem a maioria dos carboidratos presentes na natureza, certo? Principalmente ali pela celulose, né? Está presente em muitas plantas, em todas as plantas. São polímeros, então, de média e alta massa molecular. Então, eles não têm uma massa, assim, molecular definida para serem considerados polissacarídeos. Né? Polissacarídeos, então, são compostos polímeros de monossacarídeos. Né? E como que nós podemos classificar os polissacarídeos? Então, os polissacarídeos, eles podem ser classificados como homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos. O que é um homopolissacarídeo? Um homopolissacarídeo, ele é constituído de apenas um tipo de unidade de mono, né? Então, só tem um tipo de unidade de monossacarídeo que se repete na sua estrutura. E eles podem ser um homopolissacarídeo linear
ou um homopolissacarídeo ramificado, ok? Igual o heteropolissacarídeo, o próprio nome diz, eles são constituídos de 2 ou mais tipos de unidades de monômeros lineares, tá ok? Pode ser linear, né? Então tem 2 ou mais tipos de unidade de mono, e podem ser também apresentar 2 ou mais unidades de monos repetidas e serem ramificados, tá ok? Então, qual é a função desses polissacarídeos? Como já tinha adiantado previamente, eles apresentam a função de armazenamento e função estrutural, propriamente dita, né? E também nós vamos observar que eles também são componentes da parede celular de micro-organismos e da matriz extracelular, como nós vamos observar. Como armazenamento de quê? De monossacarídeos para a produção de energia. Então, nós temos o amido, que ele é armazenado em células vegetais, e o glicogênio, que é armazenado em células animais. Então, o amido é um polissacarídeo de reserva vegetal e o glicogênio é um polissacarídeo de reserva animal. Ele é armazenado, então, no fígado e no músculo, certo? E, como componente estrutural, nós temos a celulose, como o amido, como o glicogênio, é um polímero de glicose, né? Vai se diferenciar do amido e do glicogênio pelo tipo de ligação entre as unidades de glicose. E nós temos a quitina, que falei que é um polissacarídeo também estrutural, da proteção a alguns animais, né? Então, ele é um polímero de N-acetilglicosamina. Nós vamos dar uma olhadinha nessa estrutura. E nós temos heteropolissacarídeos, como o peptídeo glicanos, que esse está presente na matriz de micro-organismo, ele é constituído de ácido N-acetilmurâmico e N-acetilglicosamina, né? Esses peptídeos glicanos. E temos também a hemicelulose, que compreende na sua estrutura diversos monossacarídeos, entre eles nós temos a xilose. Então, observem quantos polissacarídeos nós temos na natureza, né? Então, aqui nós temos a estrutura do amido, né? Um amido que é um homopolissacarídeo, certo? É constituído de unidade de glicose, então é um homopolissacarídeo linear, apresenta várias unidades de glicose. Todas essas unidades, vocês estão observando que está unida pela ligação do tipo alfa-1,4, olha, alfa-1,4, né? E se nós observarmos, a molécula da amilose, ela vai ter uma extremidade não redutora e uma extremidade redutora. A extremidade redutora vai ser aquela unidade que tem um carbono anomérico livre, ou seja, não envolvido na ligação glicosídica. Por quê? O carbono 1 da última glicose à direita vai estar livre, tá ok? E o último carbono à esquerda, se nós observarmos, vai ser o carbono 4. Então, o 4 não é carbono anomérico, né? Então, não é redutor. E o 1 das aldexose ou carbono 2 das cetoexoses, né? Então, eles são carbonos anoméricos, né? Só lembrando o que é um carbono anomérico, é aquele carbono que na projeção da cadeia aberta, na projeção de Fischer, ele está ligado ao C-O, né? Então, nas aldoexoses, como a glicose, é o carbono 1, nas cetoexoses, como a frutose, é o carbono 1,
é o carbono 2. Então, eles não estão envolvidos na ligação glicosídica. Então, é até interessante colocar, porque o Lenig tem uma pergunta que diz o seguinte: por que se nós realizarmos teste para açúcares redutores, tipo, todos os monossacarídeos são açúcares redutores, ou seja, todos eles vão apresentar um carbono anomérico livre. Os oligosacarídeos, que são aqueles compostos que têm 2 ou mais monossacarídeos unidos, eles podem ser redutores ou não redutores. Aqueles que apresentarem um carbono anomérico livre, eles vão reduzir o quê? O reativo de Feeling, por exemplo. Então, se eu coloco uma solução de açúcar redutor em presença do reativo de Feeling, a coloração dele vai mudar, né? De azul para vermelho tijolo. Então, o que tem perguntado no Lenig é o seguinte: por que com a solução de amido, eu não, embora o amido tenha uma ponta aqui redutora, por que não tenho a redução do reativo de Feeling, né? Por que ele não vai apresentar essa propriedade redutora? Então, é só nós pensarmos, por exemplo, se eu tenho 1.000 moléculas de monossacarídeos, eu vou ter 1.000 unidades redutoras. E se eu tenho uma molécula de polissacarídeo com 1.000 unidades, eu vou ter apenas uma unidade redutora. Então, não tenho unidade redutora suficiente para poder dar o teste positivo para açúcares redutores, tá ok? Então, normalmente nós falamos que, por exemplo, o amido é um grânulo, né? E nós podemos diferenciar microscopicamente esse grânulo de amido das diferentes fontes, né? De sementes, de tubérculos, tá ok? Ele está em diferentes fontes e podemos diferenciar através da microscopia eletrônica, tá ok? O que é o amido? Ele é um grânulo. Esse grânulo é constituído de 2 moléculas, uma delas é a amilose e a outra é a amilopectina. Então, a amilose é um homopolissacarídeo linear, constituído, então, de várias unidades de glicose, unidas pelas ligações do tipo alfa-1,4, né? Da hidrólise do amido, da hidrólise da amilose, nós vamos ter o quê? A maltose, né? O disacarídeo maltose, certo? E a estrutura da amilopectina, nós vamos ver que ela é um homopolissacarídeo ramificado, tá ok? Os diferentes grânulos de amido, eles diferenciam-se no tamanho e na proporção também da quantidade de amilose e de amilopectina. Como propriedades, nós também observamos que quanto maior o teor de amilose em um amido, o que nós vamos ter? Ele vai apresentar uma solução mais viscosa, né? Então, vai apresentar dispersões coloidais mais viscosas do que aqueles amido que predominam a amilopectina, tá ok? Por quê? A molécula linear, ela tem uma maior superfície de contato e facilita a aproximação entre as moléculas, né? Ok? Por isso que quanto maior o teor de amilose, nós vamos ter géis mais viscosos. E aqui a estrutura da amilopectina, né? Então, só um momentinho que eu vou voltar. A amilopectina, como disse, é um homopolissacarídeo, porque o homopolissacarídeo ela é constituída também de várias unidades de glicose, né? E só que nós temos ramificações, né? Então, essas ramificações é do tipo alfa-6, ou seja, tem várias unidades de glicose na cadeia principal. Todas essas unidades de glicose, como na amilose, estão unidas pelas ligações do tipo
alfa 1,4 e com ramificações do tipo alfa 1,6. Por isso que da hidrólise do amido, nós temos não só a maltose, mas temos também a isomaltose. A isomaltose, ela é constituída de glicose com ligações do tipo alfa 1,6, enquanto que a maltose é glicose, ligações do tipo alfa 1,4, tá ok? Então, aqui uma estrutura para mostrar um agregado, né? Eu vou só um instantinho aqui, voltando. Um agregado de moléculas de amilose e amilopectina. Observem que a amilopectina é ramificada, né? E tem essas unidades, pontas não redutoras e as pontas redutoras, né? Tanto da amilose quanto da amilopectina. Então, aqui mais uma vez, né, que o amido é constituído por 2 tipos de polímeros, né? Então, o amido é um grânulo, as pessoas falam assim: amido é uma molécula. Amido é um grânulo, e esse grânulo é constituído de 2 moléculas. Quais são elas? Amilose e amilopectina. Observe aqui as cadeias de amilose, né? Então, são cadeias longas, lineares, quer dizer, não ramificadas, tem várias ligações do tipo alfa 1,4, ou seja, o carbono 1 de uma glicose está unida com carbono 4 de outra glicose, e variam em massa molecular, né? Tem de milhares a milhões de unidades de glicose. Enquanto a amilopectina, observa a diferença, elas têm também várias unidades de glicose, unidas por ligações do tipo alfa 1,4 nas cadeias, e tem essas ramificações alfa 1,6, né? E nós vamos observar que a amilopectina, ela tem de 24 a 30 unidades a cada 24 a 30 unidades de glicose, temos um ramo. Você vai observar que o glicogênio é muito semelhante, só que o glicogênio é muito mais intensamente ramificado do que a amilopectina. E é importante conhecer essas estruturas para entender depois a ação das enzimas, porque nós temos uma enzima que vai hidrolisar essa ligação alfa 1,4, né? E temos uma enzima específica para hidrolisar essas ligações do tipo alfa 1,6, ok? Da próxima aula, nós vamos entrar no metabolismo dos carboidratos, né? E quando a gente discutir a ação dessas enzimas, para vocês entenderem que elas têm uma enzima específica para cada tipo de ligação. Ok. Então, o glicogênio é um polissacarídeo também de reserva, mas armazenado nas células animais, tanto no fígado quanto no glicogênio, no músculo, nós temos o glicogênio armazenado. Então, são várias glicose unidas por ligações do tipo alfa 1,4, com ramificações do tipo alfa 1,6, igual à estrutura da amilopectina, né? Então, só que o glicogênio é muito mais ramificado e muito mais compacto do que o amido, né? Então, nós temos, depois nós vamos ver a degradação do glicogênio no fígado, como que ocorre, né? Então, nós vamos ter as enzimas que atuam nessas ligações do tipo alfa 1,4 e enzimas que vão atuar nos ramos, as enzimas de desramificação, que vão atuar na ligação do tipo alfa 1,6, tá ok? Aqui só extrapolando um pouquinho, já pensando na bioquímica dos alimentos, né? Que nós temos aquele amido que é mais glicêmico e aquele amido mais resistente, né? Então, o amido glicêmico, o que seria esse amido glicêmico? É aquele degradado por enzimas do trato digestivo, né? E nós vamos observar que nós temos aquele amido rapidamente digerível,
ou seja, ele é convertido em glicose em até 20 minutos depois da sua ingestão, por exemplo, a farinha branca, o amido presente na farinha branca, e nós temos aquele amido lentamente digerível, ou amido resistente à hidrólise, né? Então, ele é convertido em glicose entre 20 a 110 minutos depois de ingerido. Por exemplo, a farinha, o amido presente na farinha integral, né? Então, nós temos amidos de diferentes índices glicêmicos, certo? E isso é importante na dieta. Como nós vamos observar que as fibras, elas têm uma importância grande para a nossa saúde, e tudo aquilo que é resistente à hidrólise, que é não digerível, ele entra como fibras, certo? Então, nós vamos observar que fibras a gente pode denominar todos os polissacarídeos, quase todos os polissacarídeos, exceto o amido, né? Todos os polissacarídeos, exceto o amido glicêmico, né? São considerados fibras, certo? Aqui, vamos aqui observar. Aqui. Então, esse amido resistente, ele não, o nosso organismo não é capaz de hidrolisar, né? Então, esse amido ele é fermentado no intestino pela microflora bacteriana, né? Então ele constitui-se o que nós chamamos de fibra alimentar, fibra solúvel, e nós temos a classificação desse amido resistente. Depois nós vamos estudar vários tipos de amido resistente, né? E ele é classificado em relação à incapacidade de acesso ao amido, porque ele tem uma estrutura externa complexa, né? Então, depende dessa conformação dessa molécula do amido e de mudanças de conformação da molécula após alguma modificação na sua estrutura. Então, ele vai ter esse amido resistente, ele tem essa função como fibra solúvel, né? E outra expressão que vocês vão observar nos livros é o amido modificado, né? Então, o que é amido modificado? Então, amido modificado é aquele amido que sofreu algum tipo de modificação química ou modificações físicas, né? As modificações químicas vão alterar as propriedades funcionais do amido. E as modificações físicas, elas não alteram as propriedades funcionais, vão alterar apenas a estrutura da molécula, a sua estrutura tridimensional. O desenvolvimento desse amido modificado se faz necessário para atender, por exemplo, a indústria de alimentos, né, que busca a presença de estabilizantes, ele vai atuar ali como estabilizante, para promover uma maior durabilidade aos alimentos, né, certo? E nós vamos ver isso mais detalhadamente na bioquímica dos alimentos, só para vocês saberem que existe esse amido modificado, tem muitas pesquisas na área, ou seja, são alterações que se faz, modificações na estrutura desse amido para que ele apresente propriedades desejadas para conferir algum tipo de alimento, né? Para conferir alguma propriedade desejada a algum tipo de alimento, relacionada à sua viscosidade, principalmente. Aqui, vamos ver. Viscosidade, transparência, né? Depois nós vamos estudar isso daí. Então, aqui um amidômetro, só para termos uma noção aproximada do teor de amido nos diferentes alimentos. Por exemplo, o arroz branco é o que tem maior teor de amido, em torno de 80% de amido. O milho, em torno de 72%. A mandioca, 28% de amido, né? Batata doce, 11% de amido, e a batata comum, né, tem menor teor de amido, em torno de 5% aproximadamente, né?
Aqui, deixa eu... Okay. Outro, quando se fala em amido também, o termo maltodestrina, principalmente para vocês da área da nutrição, é muito utilizado. E o que são maltodestrina? Então, são os produtos que são obtidos pela hidrólise parcial do amido, né? Então, as maltodestrina, elas são o que? Compostos polímeros de glicose, né? Então, tem em média 5 a 10 unidades de glicose por molécula. Elas são solúveis em água, ok? Possuem baixa densidade e também não possuem nenhum sabor característico quando consumidas isoladamente. Então, tem a maltodestrina utilizada como suplemento, né, para conferir maior quantidade de energia, né? Então, aqui a estrutura do amido que nós temos, né, mais uma vez, várias unidades de glicose, que é a estrutura da amilose, unidas pela ligação do tipo alfa 1,4. A amilose é um polímero linear, certo? Devido às interações por pontes de hidrogênio, ela forma também essa estrutura helicoidal, e a gente pode observar esse fenômeno, né, quando na identificação da molécula do amido, porque para identificar a molécula do amido, nós utilizamos o iodo. Então, o iodo, por meio de uma solução conhecida como solução de Lugol, o que vai acontecer? O iodo, ele é complexado nessa alfa-hélice, tá vendo? E vai formar um complexo de coloração azul. Igual nós identificamos aminoácido pela adição da nidrina, que forma ali um complexo, né? Cada molécula de nidrina complexa 2 aminoácidos, nós temos a molécula do iodo complexada nessas estruturas de alfa-hélice. E é interessante a gente observar que se nós pegarmos uma solução de coloração azul, onde nós temos a amilose complexada com iodo e aquecermos, o que vai acontecer? A gente quebra essas alfa-hélices e a coloração azul ela desaparece. E ao resfriar, volta-se novamente essas interações por pontes de hidrogênio e volta também a coloração azul, né? Okay? Tanto a amilose quanto a amilopectina podem ser identificadas, podem formar esse complexo. Só que como a amilopectina ela é ramificada, a coloração ela vai ser um pouco diferente, tá ok? Ela vai ser um tom menos com uma tonalidade de azul menos intensa, tá? Que nem o glicogênio. O glicogênio já vai dar um tom mais avermelhado, né, do que a amilose, né? Mas também pode ser identificado com iodo, ok? E falando da celulose, nós vimos a estrutura da amilose e da amilopectina, né? A celulose, não sei se eu coloquei aqui para vocês do glicogênio, o glicogênio está mais à frente para a gente observar, mas a celulose ela é um polímero de glicose linear também, tem várias unidades de glicose, só que a diferença é que não é ligação do tipo alfa 1,4, é ligação do tipo beta 1,4. E essa conformação coloca as unidades de glicose frontalmente, como você pode observar, e vai possibilitar várias interações por pontes de hidrogênio, né? Essas muitas interações intermoleculares por pontes de hidrogênio vai possibilitar a formação de fibras em formas de feixe, que vai conferir essa característica fibrosa da celulose tão resistente à hidrólise e insolúvel em água,
né? Ela vai inchar, né? Sem se dissolver. Né? Então, observe a estrutura da celulose. Então, tem muitas pontes de hidrogênio inter e intracadeia, né? Então, as ligações aqui diferentes da amilose e da amilopectina não são beta-1,4, não são alfa-1,4, mas sim do tipo beta-1,4, tá ok? A quitina, né? Falando da quitina, também é um homopolissacarídeo, ou seja, é constituído de um único tipo de unidade de glicose, só que essas unidades de glicose não, perdão, é a unidade de N-acetil-D-glicosamina, né? Observe a estrutura da molécula de glicosamina, né? Que, como vocês podem observar, né? Tem um NH e elas estão unidas pelas ligações do tipo beta-1,4, certo? E a quitina, ela é um polissacarídeo, então, que está presente em animais, é responsável pela proteção e constitui aqueles exoesqueleto duro de muitas espécies de artrópodes, tipo insetos, lagosta, caranguejo. Então, ela não é digerida pelos vertebrados, é uma fibra, né? E no futuro pode apresentar muitas possibilidades de uso. Não sei se vocês já ouviram falar da quitosana. Quitosana, que era anunciada em algumas redes de TV, suplementos elaborados o que com esqueleto dos crustáceos, né? Como camarão, caranguejo, lagosta, né? E isso ela auxilia e no caso na formação, ela vai constituir-se as fibras como uma fibra solúvel, tá ok? Que vai ser fermentada no intestino, tendo todos aqueles benefícios de diminuir o índice glicêmico, ou seja, modificar o metabolismo de carboidratos, modificar também o metabolismo de lipídios, diminuindo a síntese do colesterol pelo fígado, tá ok? Então, a quitina ali é usada na produção da quitosana. Vamos aqui. Bom, só um instantinho. Aqui. Não sei se estava aqui, acho que mais para frente, talvez, ou se eu pulei a estrutura do glicogênio, né? Só falando, o glicogênio é um deixa eu ver aqui, acho que não está aqui, né? Acho que não foi colocada, mas o glicogênio, a estrutura é muito parecida com da amilopectina. Aqui temos, né, do glicogênio. Não coloquei a estrutura, o desenho da estrutura, mas só para você rever. Então, ele tem várias unidades de glicose, é um homopolissacarídeo linear, com ligações do tipo alfa-1,4 e ramificações do tipo alfa-1,6. Está vendo que é muito parecido com a estrutura da amilopectina, né? A diferença do glicogênio para a amilopectina é que ele é muito mais intensamente ramificado. E nós falamos ali que em cada mais ou menos 24 unidades de glicose parte um ramo, aqui do glicogênio, em torno de cada 12 unidades de glicose, nós observamos a presença de um ramo, né? Então, ele é muito mais intensamente ramificado também. Nós temos aqueles que nós conhecemos como glicoconjugados, ou seja, são glicídios que estão presentes na estrutura de moléculas conhecidas como glicolipídios, glicoproteínas, peptídeos glicanos, proteoglicanos e lipopolissacarídeos, né? Então, nós vamos ter moléculas conjugadas com glicídios. E essas moléculas que estão conjugadas com glicídios podem ser lipídios, como os glicolipídios,
podem ser proteínas, como glicoproteínas, né? Peptídeos, como os peptídeos glicanos, ou proteoglicanos, ou lipopolissacarídeos, né? Certo? Como vocês estão observando aqui, né? Então, o segundo nome sempre vai estar o quê? Em menor quantidade, como nós vamos observar, né? Por isso que poderia falar, porque glicolipídios tem ali lipopolissacarídeos, às vezes os glicídio vem antes ou às vezes vem depois, né? Isso está relacionado à concentração, à quantidade dele na molécula, né? Ok? Então vamos observar aqui. Aqui as glicoproteínas. Só repetindo aqui para vocês, qual é a função desses glicoconjugados? Eles são função estrutural ou de sinalização, como nós vamos observar mais à frente. Então, aqui no caso das glicoproteínas, nós vamos observar que o carbono é ligado, né, aqui vamos por meio do seu carbono anomérico a uma ligação glicosídica, né, com o H de um resíduo de aminoácido do tipo serina ou treonina. Então, ou mesmo por uma ligação N-glicosil com o nitrogênio da amida de um resíduo, né, que vai estar ali da asparagina não ligado, né? Então, pode estar ligado ali esses com hidrogênio do grupo do aminoácido serina, ou do aminoácido treonina, ou mesmo, como vocês podem observar, da asparagina, né? Então, essas glicoproteínas, elas têm função estrutural, não enzimática, né? Vegetais, da diferenciação ou desenvolvimento celular, e também vai estar relacionada à interação célula-célula. Eu tenho uma tabelinha no final, colocando as principais, né? Então, vamos aqui. Então, vocês observem na ligação que pode estar ligado com o oxigênio, né? Ou com nitrogênio, tá? Então, com nitrogênio da asparagina ou com oxigênio da serina e da treonina. Aqui, opa, só um momentinho. Um momentinho aqui, que acho que parou. Só um instantinho, só um momentinho que eu vou voltar aqui. Deixa eu ver se... Não, glicoproteínas, aqui. O glicolipídios, né, certo? Então, lembra que esses daqui estão ligados à molécula da esfingosina, fazem parte dos esfingolipídios, né? Então, nós temos a ligação entre a hidroxila da esfingosina ou do glicerol, né? Então, esses glicolipídios fazem parte dos lipídios de membrana, certo? Então, eles são sinalizadores, né? Servem para identificar os grupos sanguíneos, né? Tipo, os grupos sanguíneos, diferentes grupos sanguíneos, se identificam pela porção glicídica, né? Pela porção do açúcar, que daí nós podemos ter mono ou oligosacarídeos ligados aqui no caso, né? Se tem mono, seriam os cerebrosídeos, se tem oligo, seriam os gangliosídeos. Dê uma olhada na nossa aula de lipídios, eles são os lipídios de membranas. E temos os chamados de peptídeos glicanos, são heteropolissacarídeos, constituídos de N-acetilmurâmico, N-acetilglicosamina, né? Esses estão interligados por peptídeos, certo? Então, são componentes da parede celular das bactérias, inclusive a presença do antibiótico vai quebrar uma dessas ligações, né? Destruir a parede celular, certo? Desses. E os proteoglicanos, então, são macromoléculas da superfície da célula ou da matriz extracelular,
Então, eles são constituídos também de proteínas, de uma proteína, né? São ligados por várias cadeias de açúcares. Esses podem ser di ou trissacarídeos repetitivos, né? Então, nessa estrutura desses proteoglicanos, nós temos o ácido hialurônico, ok? Então, por exemplo, o ácido hialurônico é um proteoglicano que vai conferir viscosidade e lubrificação das articulações. Eles estão associados com grupos negativos, como sulfatos, nos açúcares, né? Então, isso faz com que esse grupo inorgânico associe com uma grande quantidade de água, né? Que seria um sulfato de condroitina, né? Por isso que o ácido hialurônico é muito utilizado como hidratante, né? Ok? Hidratante, ou ele também, como ele é um lubrificante interno, ele é utilizado para preenchimento, né? Facial, ou mesmo em algumas regiões do corpo. E nós temos esses glicoconjugados, né? Presente aí como proteínas como arabinogalactanas, né, que participam da parede celular de monocotiledôneas, também de secreções, proteções, servem como proteções contra lesões, e elas têm importância na adesão entre as células, né, e reparação de tecidos, por exemplo, a goma arábica. Goma arábica ou goma cássia, ela é tanto utilizada em alimentos como estabilizante, tem várias aplicações. Ela é uma resina natural extraída de uma espécie de planta, de acácia, certo? E tem muitas aplicações em alimentos. Os lipopolissacarídeos, que são moléculas importantes na estrutura das bactérias gram-negativas, né? Então, elas têm especificidade na interação leguminosas, na fixação do nitrogênio, certo? Então, são polissacarídeos que têm uma porção lipídica, como vocês podem observar no desenho, certo? Então, essa porção central é a estrutura comum de muitas bactérias, certo? Tanto o lipídio quanto a cadeia específica, que é variável para diferentes bactérias, certo? Isso que determina o sorotipo, reatividade imunológica da bactéria. Então, elas são sinalizadoras, certo? Mostram tipos de interação. Tem nessa tabela aqui um resumo dos principais polissacarídeos, né? Temos aqui o amido, o glicogênio, celulose, a quitina, destrana, como falei para vocês, peptídeo glicano, agarose, ácido hialurônico, e o tipo, a classificação, se é um homo ou um hétero. Por exemplo, a amilose é um homopolissacarídeo, né, linear, constituído por ligações do tipo alfa-1,4, né? Então, observe o tamanho, o número de unidades monossacarídicas, de 50 a 5.000, é muito variável, né? O número de unidades de monossacarídeos. Então, ele é armazenado nas plantas, e a amilopectina é um homo, né? Ok? A amilopectina também constituída de várias unidades tipo alfa-1,4, né? Tem até 10 a sexta unidades de monossacarídeos, certo? Observe que as ramificações alfa-6 a cada 24 a 30 resíduos, e o glicogênio é o dobro de ramificação, a cada 8 a 12 unidades. Tem a estrutura muito parecida, né? Que até 50.000 tem um peso molecular maior. Então, ele é armazenamento de energia tanto em células bacterianas quanto em animais, né? A celulose, então, é um homopolissacarídeo, constituída de várias unidades do tipo beta-1,4, ele é linear também, então é estrutural nas plantas, é a celulose que vai garantir a rigidez e a força das paredes celulares. A quitina, como nós vimos anteriormente, também é um homopolissacarídeo, né?
por ligações beta-1,4, de N-acetilglicosamina. Então, tem um peso molecular muito grande, tem muitas unidades de monossacarídeo, né? Então, ela tem a função estrutural, como nós vimos anteriormente, em insetos, né? Tem a função de proteção também em aranhas, crustáceos, ela que vai garantir rigidez e força ao citoesqueleto, né? As destranas, o que são destranas? Então, é um homopolissacarídeo, é um polissacarídeo de elevado peso molecular, ela constitui-se de várias unidades de alfa-D-glicose, né? Ligadas por essa ligação do tipo alfa-1,6, vários tamanhos, né? Então, tem função estrutural em bactérias, tem essa adesão extracelular. E os peptídeos glicanos, né, que são esses conjugados que nós falamos para vocês, certo? Então, é um heteropolissacarídeo, porque tem dois tipos de unidades de mono que se repetem, estão ligados por essa ligação beta-1,4, né? Então, tem uma unidade estrutural muito grande, alto peso molecular, ela tem a função estrutural em bactérias, ela que vai garantir a rigidez e força ao envelope celular, inclusive a nossa enzima lisozima e os antibióticos em geral vão hidrolisar esse peptídeo glicano, né, alterando essa estrutura e dessa forma que eles vão perder a sua atividade, né? Tem a agarose, também é um heteropolissacarídeo, observa constituído de dois tipos de unidades de monossacarídeos, que se repetem em ligação aí do tipo beta-1,4, tamanho em torno de 1.000 unidades de monossacarídeo. A agarose, ela tem função estrutural em algas, né, que é um material da parede celular, e o ácido hialurônico, que é um glicosaminoglicano, tão famoso, né, como nós já citamos anteriormente, é um heteropolissacarídeo de características ácidas, né? Então, tem dois tipos de unidades de mono que se repetem, por ligações do tipo beta-1,3. Então, tem a função estrutural em vertebrados, nessa matriz extracelular da pele do tecido conectivo, vai fornecer viscosidade e lubrificação às articulações. Então, tem um importante papel a nível celular, tá ok? Aplicações em diversas áreas. Então, é isso que eu tinha para apresentar. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que tenham conhecido um pouquinho mais desses componentes tão complexos como os polissacarídeos. Isso vai ser importante para compreender a ação das enzimas depois no processo metabólico. Tudo bem, Ivete? Tudo bem, professora. Viu como